Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das leis mais importantes, talvez mais transformadoras do Brasil. A Lei número 11.340, que todo mundo conhece como Lei Maria da Penha. Sem dúvida. Uma lei muito emblemática. Exato. E a nossa fonte aqui é uma publicação oficial do Senado Federal, então estamos com o texto original em mãos. E a nossa missão hoje é quase como desmontar um motor, para ver como funciona, sabe? Gosto da analogia. É isso. A gente quer entender a arquitetura dessa lei. Não só listar os artigos, mas entender a lógica por trás. O que ela realmente estabeleceu, que mecanismos ela criou e, principalmente, como ela redefiniu a própria ideia de violência contra a mulher no Brasil. Exato, porque o ponto-chave, eu acho, é que essa lei não é só um conjunto de punições, né? Ela foi desenhada para ser um ecossistema. Um ecossistema, boa palavra. Sim, porque ela pensa na prevenção, lá na raiz do problema, no atendimento de emergência e depois na assistência para que a mulher consiga, de fato, reconstruir a vida. É uma mudança total de paradigma. Deixa de ser só um caso de polícia, né? Exatamente. Passa a ser tratado como o que é, um problema social complexo. Certo. Então vamos pelo começo. Para combater um problema, primeiro a gente precisa definir o que ele é. E a primeira grande revolução da lei, me parece, está justamente aí, em dizer com todas as letras o que é violência doméstica e familiar. Aham. Não é só agressão física, pois não. De forma alguma, e esse é o grande salto. A lei estabelece que violência contra a mulher é qualquer ato, ou até mesmo uma omissão, o que é bem importante, baseado no gênero e que cause algum tipo de dano, seja ele físico, psicológico, sexual, patrimonial ou moral. Nossa, O fascinante aqui é que a lei deu nome e peso de crime a abusos que antes eram invisíveis, eram tratados como problema de casal, briga de marido e mulher. aquela coisa de ninguém mete a colher. Exatamente. A lei veio e meteu a colher. E ela também define muito bem onde essa violência acontece, né? Não é só dentro de casa com o marido. Perfeito. A lei delimita 3 espaços. Primeiro, a unidade doméstica, que é a casa onde a pessoa mora, com a família ou até com agregados, enfim. Certo. Segundo, o âmbito da família, que inclui parentes com quem a mulher pode nem morar mais. E o terceiro? O terceiro é talvez o mais importante. Qualquer relação íntima de afeto. Ah, isso muda tudo. Muda tudo. Quer dizer que ex-namorados, ex-maridos, pessoas com quem a mulher teve um relacionamento, mas que não vivem mais juntas, a lei também cobre esses casos? Precisamente. Acaba com aquela ideia de que, se o relacionamento acabou, o problema também acabou. Muitas vezes é aí que ele piora. E tem mais um detalhe que eu achei fundamental. Qual? A lei deixa claro que isso tudo independe da orientação sexual da mulher. Sim, é uma proteção ampla que entende as diferentes formas de relacionamento que existem hoje. É uma lei moderna nesse sentido. Ok, então o terreno está definido. Agora, vamos entrar nos tipos de violência. A fonte detalha 5 formas. E eu imagino que para muita gente, ler essa lista seja um momento de aham, sabe? De finalmente entender que o que sofrem tem nome e é ilegal. Sem dúvida. É quando a ficha cai. O primeiro tipo é a violência física, que é a mais óbvia, a que deixa marcas no corpo. Mas logo em seguida vem a psicológica. E a descrição que a lei faz é de uma precisão cirúrgica. Como ela descreve? Ela fala em causar dano emocional, diminuir a autoestima, controlar ações e decisões, vigilância constante, perseguição, insultos, chantagem, humilhação. Isso é muito poderoso, porque a violência psicológica é silenciosa, não deixa hematoma, mas ela aprisiona a mulher de uma forma extremamente eficaz. Exato. Dar um nome legal para isso é validar o sofrimento de milhões de mulheres que ouviam que estavam exagerando ou imaginando coisas. E essa validação continua com os outros tipos. A violência sexual, por exemplo. A lei vai muito além do estupro, que já é crime, claro. O que mais ela inclui? Inclui impedir o uso de métodos contraceptivos, forçar um casamento, uma gravidez, ou obrigar a mulher a presenciar ou participar de atos sexuais contra a vontade dela. A questão central é a perda do controle sobre o próprio corpo. E depois vem 2 que são ferramentas de controle fortíssimas: a patrimonial e a moral. Exato.
A violência patrimonial é incrivelmente comum. É o ato de reter ou destruir documentos, bens, o celular, instrumentos de trabalho. Controlar o dinheiro. Controlar o dinheiro, não deixar a mulher trabalhar. São formas de isolar a vítima e criar uma dependência total, o que torna quase impossível para ela sair daquela situação. É uma prisão sem grades. E a moral? A moral é usar a reputação da mulher como arma. É a calúnia, a difamação, a injúria. Espalhar boatos, expor a vida íntima. É atacar a dignidade da pessoa. Nossa! Ao listar essas 5 formas, a lei manda um recado muito claro. A violência não é só o soco na parede. É um sistema complexo de controle e humilhação. E todas as suas faces são crime. Uma vez que a lei define o problema com essa clareza toda, como ela se propõe a resolver? Parece uma abordagem que vai muito além de simplesmente prender o agressor. E vai mesmo. A lei constrói o que ela chama de um conjunto articulado de ações. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não adianta só a polícia e o juiz agirem. É preciso que saúde, assistência social, educação, segurança pública, Ministério Público, que todos trabalhem juntos. É uma resposta do Estado, não de um setor isolado. É aí que entra a parte da prevenção, que busca atacar a raiz do problema, certo? Exatamente. A lei fala em promover a educação para os direitos humanos nos currículos escolares em todos os níveis. A ideia é mudar a cultura. Ensinadas de cedo. Isso, ensinar sobre igualdade de gênero para que as futuras gerações não reproduzam esses padrões de violência. Também prevê a capacitação constante de policiais, juízes, promotores sobre as questões de gênero e raça. Ou seja, a lei entende que a violência é fruto de uma cultura e para acabar com ela é preciso mudar essa cultura. Não é só remediar, é prevenir. Exatamente. Mas e a assistência para a mulher que já está sofrendo a violência? Aí entramos em medidas muito práticas e, eu diria, muito inteligentes. A lei pensa nas barreiras que impedem uma mulher de denunciar e sair do ciclo de violência. Por exemplo, uma das maiores barreiras é a dependência financeira. Peraí, então a lei se preocupa até com o emprego da mulher? Totalmente. Isso é um nível de detalhe impressionante. A lei prevê que, se a mulher precisar se afastar do trabalho por causa da violência, o vínculo empregatício dela deve ser mantido por até 6 meses. Isso é fundamental. Claro, ela não precisa escolher entre a segurança dela e o sustento. Exato. Isso mostra que quem escreveu a lei realmente pensou nos problemas reais do dia a dia. Qual outra barreira prática ela tenta derrubar? A questão dos filhos. Muitas mulheres não saem de casa porque não tem para onde levar os filhos ou como mudar a rotina deles. A escola, tudo. Isso. A lei garante prioridade de matrícula para os dependentes em escolas próximas da nova casa. É uma medida que parece pequena, mas que na prática facilita enormemente a reorganização da vida dessa família. E a responsabilidade do agressor nisso tudo? Ele só é punido criminalmente ou também tem que arcar com os custos? Ótima pergunta. E a lei é muito clara nisso. Ela estabelece que o agressor deve ressarcir o Sistema Único de Saúde, o SUS, por todos os custos com o tratamento da vítima. Uau! Como assim? Se ele precisou de cirurgia, de remédios, de atendimento psicológico, a conta vai para ele. Nossa, isso é uma inversão de lógica completa. O custo da violência não é mais só da vítima e da sociedade? E não para por aí. Se a mulher precisar de um dispositivo de segurança, tipo um botão do pânico, o custo desse equipamento também pode ser cobrado do agressor. Sério? Sim. A mensagem é: você causou o dano, você paga por ele. É uma transferência de responsabilidade muito direta e poderosa. Ok, tudo isso é a estrutura de apoio. Mas e na hora da crise? No momento em que a mulher decide denunciar, o que acontece? Esse é sempre o momento mais tenso e perigoso. Sem dúvida. E a lei trata essa resposta imediata com a urgência que ela exige. A palavra de ordem para a autoridade policial é imediatamente. Imediatamente. Assim que a denúncia é feita, a polícia tem que agir. Isso significa garantir a proteção da mulher, levá-la a um hospital se for preciso, acompanhá-la em casa para pegar seus pertences em segurança. E o atendimento em si, na delegacia, existe alguma preocupação em não traumatizar ainda mais a vítima? Sim, e isso foi um avanço enorme.
A lei estabelece o direito a um atendimento policial especializado, que funcione 24 horas por dia e preferencialmente feito por servidoras mulheres. Ah, isso faz toda a diferença. Total. A ideia é criar um ambiente de segurança desde o primeiro minuto, para que a vítima não passe por um segundo trauma ao fazer a denúncia. Ela não pode ter contato com o agressor e deve ser ouvida de uma forma que evite ficar repetindo a história várias vezes. Então a polícia age rápido para tirar a mulher do perigo imediato, mas o que acontece nas horas e dias seguintes para manter essa segurança? Imagino que afastar o agressor por uma noite não resolva o problema, né? É aí que entra o mecanismo mais poderoso da lei: o afastamento do agressor do lar e as medidas protetivas de urgência. E a lei criou atalhos para que a burocracia não impeça uma proteção que precisa ser imediata. Como assim, atalhos? Em situações normais, só um juiz poderia determinar o afastamento de alguém de casa, certo? Certo. Mas a Lei Maria da Penha entende que a vida da mulher pode depender de minutos. Certo. Por isso, ela permite que, em caso de risco iminente, o próprio delegado de polícia determine o afastamento do agressor do lar. O delegado pode fazer isso. Sem esperar pelo juiz, Sim, e a lei vai ainda mais longe. mas... Se o município não for sede de comarca, ou seja, se não tiver um fórum judicial e um juiz por perto e não houver um delegado disponível no momento, Sim. até o policial, seja civil ou militar, que atendeu a ocorrência pode determinar esse afastamento. Isso é impressionante. É como se a lei criasse uma cascata de autoridade para garantir que a ação seja tomada na hora por quem estiver disponível. Exatamente essa lógica. Claro, o juiz precisa ser comunicado em 24 horas para revisar e confirmar a decisão, mas a ação emergencial já foi tomada. A vida da mulher foi protegida. Isso quebra o ciclo de violência no momento mais crítico. Exato. E isso nos leva diretamente para o coração da lei, que são as famosas medidas protetivas de urgência. O que elas são na prática? Elas são um conjunto de ordens judiciais para proteger a mulher e seus filhos. A estrutura é muito inteligente, porque há medidas que obrigam o agressor a fazer ou deixar de fazer algo, e há medidas que protegem diretamente a mulher. Vamos começar pelas que se aplicam ao agressor. O que o juiz pode determinar? A mais comum é o afastamento do lar, claro. Outra é a proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares e de testemunhas, com o juiz fixando uma distância mínima. E proibir contato também, imagino. Sim, proibir qualquer tipo de contato, seja por telefone, internet, qualquer meio. Funciona como uma cerca elétrica invisível, com consequências reais se o agressor cruzar a linha. Perfeito. E também a suspensão ou restrição do porte de armas, o que é crucial. Além disso, o juiz pode obrigar o agressor a frequentar programas de recuperação e reeducação. Essa ideia de reeducar o agressor, a gente sempre ouve falar, mas o que realmente faz com que isso funcione? Essa é uma ótima questão. A ideia não é só punir, mas tentar tratar a causa do comportamento violento. É uma aposta na mudança, para que ele não repita esse comportamento com outras parceiras no futuro. É a parte da lei que olha para a reabilitação, não só para a restrição. E do lado da mulher, que medidas podem ser tomadas para protegê-la diretamente? O juiz pode, por exemplo, determinar a recondução dela e dos filhos para casa, depois que o agressor for afastado. Pode encaminhá-la para programas de proteção e, uma medida de impacto enorme, a separação de corpos. E o lado financeiro? A lei pensa nisso de novo. De novo, é incrível pensar no impacto que uma medida como o auxílio-aluguel pode ter. A lei prevê isso. Sim, dependendo da vulnerabilidade da mulher, o juiz pode determinar que ela receba um auxílio por até 6 meses para pagar um aluguel e ter um lugar seguro para ficar. Para alguém que se sente sem saída, essa pode ser a única porta que se abre. E o patrimônio do casal, para evitar que o agressor use isso como vingança? Também, o juiz pode proibir a venda de bens em comum, determinar a restituição de coisas que ele tenha pegado, bloquear contas. São ferramentas para cortar o controle financeiro que ele ainda possa exercer sobre a vida dela. Certo, mas tudo isso são ordens judiciais. O que acontece se o agressor simplesmente ignorar uma medida protetiva? Se ele resolver aparecer na porta dela, mesmo com a proibição? Esse era o ponto fraco de legislações anteriores.
A grande virada da Lei Maria da Penha foi criar um crime específico para isso. Ah, então descumprir a medida é crime. Exatamente. Não é mais uma simples desobediência. É um crime autônomo. E qual a consequência disso na prática? A consequência é que, se ele descumprir a medida, pode ser preso em flagrante. A pena é de 3 meses a 2 anos de detenção. Isso deu uma força imensa para as medidas protetivas. Entendi. O agressor sabe que, se violar a ordem judicial, a consequência penal é direta. É a possibilidade real de ir para a cadeia. Então, recapitulando o que a gente viu, a lei começa redefinindo o que é violência de uma forma muito ampla, dando nome a abusos que antes eram invisíveis. Certo. Depois, cria uma rede de assistência que pensa no emprego, na escola dos filhos e até em quem paga a conta do hospital. Isso. E para a emergência, cria ferramentas ágeis como o afastamento imediato e as medidas protetivas com força de crime. É um sistema completo. A estrutura é pensada para ser esse ecossistema de apoio que eu mencionei, que vai da prevenção na escola até a garantia de que a mulher terá um advogado acompanhando todo o processo, como a lei determina. Ela entende que a violência é um problema sistêmico e por isso precisa de uma resposta sistêmica. Não adianta tapar um buraco se há vários outros abertos. Exatamente essa a ideia. Disciplinares, com psicólogos, assistentes sociais para orientar não só a vítima, mas também o agressor e a família. Isso nos leva de volta àquela questão da reeducação do agressor. E fica a pergunta para a gente refletir. O que seria necessário para que essa reeducação fosse realmente eficaz? Para que ela fosse além de uma obrigação legal e, de fato, transformasse o comportamento de quem agride, quebrando o ciclo da violência na sua origem mais profunda.